Olá, colegas, médicos do trabalho, mais um ler, comer e ouvir. Hora do almoço. Desejo a vocês uma ótima sexta-feira. O bate-papo de hoje, dia 9 de janeiro de 2026, é sobre asma relacionada ao trabalho. O Sindicato dos Petroleiros no Rio de Janeiro lançou um informe quanto à preocupação de crise de asma em trabalhadores de plataforma em contato com isocianato. Realmente, o isocianato é um agente que pode agravar a asma pré-existente. E atenção, a asma pré-existente é a asma relacionada ao trabalho. É obrigatório que o médico no PCMSO aponte, junto com a equipe responsável pelo PGR, as ações que possam eliminar ou neutralizar agentes indutores de asma, agentes que podem agravar a asma pré-existente. Estima-se que 10 a 15% dos casos de asma que se iniciam na idade adulta são diretamente relacionados a fatores ocupacionais. Ouviram bem? Enquanto que outros 10% resultam do agravamento de asma pré-existente por condições no ambiente de trabalho. Isso é preocupante, principalmente em pequenas e médias empresas, com até 80, 100 trabalhadores, onde o PCMSO é realizado por um médico ou o PGR realizado por um engenheiro que não fica na empresa, que para fazer a gestão de risco ou tomar medidas de controle, há uma grande dificuldade. Perfeito? Isso é um desafio. Mas vamos conversar mais um pouquinho sobre asma relacionada ao trabalho. Muito bem. Quando falamos em asma relacionada ao trabalho, a mais importante é a asma agravada pelo trabalho, que é aquela que é definida como pré-existente. O trabalhador já tem história prévia de asma. Há quem diga o seguinte: Jorge, isso não é uma doença ocupacional, porque ele já entrou na empresa portando asma. Isso é um absurdo, você pensar dessa maneira. O ambiente de trabalho não pode ser gatilho para nenhuma doença pré-existente. Cabe à empresa a tomar medidas que possam eliminar gatilhos que possam agudizar doenças, como é o caso da asma relacionada ao trabalho. Muito bem. Falam também em definição a asma ocupacional. A asma ocupacional é um tipo de asma relacionada ao trabalho. É a asma como doença ocupacional propriamente dita. Eu apenas estou colocando essas definições para um resumo rápido e estratégico. Muito bem. Então, o esquema de asma mostra o seguinte: a asma relacionada ao trabalho, você tem a asma ocupacional, causada pelo trabalho, e a asma agravada pelo trabalho. A asma ocupacional, ela pode ser imunológica e pode ser não imunológica. A imunológica, com latência, mediada por anticorpos do tipo IgE e IgG. A não imunológica também é conhecida como síndrome reativa das vias aéreas, sem latência. É causada pela exposição única a altas doses de agente irritante. É mais difícil acontecer. É mais raro este tipo de acontecimento. Você tem uma lista de agentes capazes de causar asma ocupacional. É importante para você, no momento que elabora o PCMSO e que vai à empresa
para fazer um estudo in loco. São mais de 250 substâncias, né, que podem agravar a asma ou induzir a asma. Muito bem. Você tem o caso de farinhas, de cereais, trigo, soja, lá no agronegócio, poeiras de grãos, não é? Enzimas biológicas, atividade na indústria de detergente, a indústria farmacêutica, o látex em trabalhador de hospitais, as luvas que são colocadas nas mãos da enfermeira. Ela pode, através do látex, quando você retira, mas quando a enfermeira retira da caixa as luvas, aquilo vem acondicionado em talco. O talco serve como carreador das proteínas de látex. Sobrevém conjuntivite, rinite e pode acontecer broncoespasmo. É uma asma relacionada ao trabalho, ok? Muito bem. Ainda batendo papo, a gente pode prosseguir em outros exemplos, né? Em cabeleireiros, o uso de persulfatos, que serve para fazer a chapinha, tão famosa chapinha, né? Muito bem, metais, níquel, sais de platina, o isocianato, que eu fiz o comentário ainda há pouco, são agentes importantes que podem servir, né, de gatilhos para o acontecimento da asma ocupacional. Muito bem. O estabelecimento do diagnóstico de asma relacionada ao trabalho, o estabelecimento do nexo causal, não necessariamente implica na identificação do agente causador. A história é importante. Por exemplo, o trabalhador melhora dos sintomas nos finais de semana ou em férias. Isso é um indício importante de que a asma é relacionada ao trabalho. Muito bem. É importante a gente frisar, não é, em alguns testes que podem ser realizados para você fazer o diagnóstico da asma relacionada ao trabalho. O teste de provocação brônquica, ele é considerado padrão ouro para o diagnóstico de asma ocupacional. Porém, estes testes raramente estão disponíveis. Ele não é o mais importante, apesar de grande eficiência para o diagnóstico da asma relacionada ao trabalho. O mais importante seria as medidas seriadas de peak flow. A medida seriada de peak flow é muito importante para o estabelecimento do diagnóstico de asma relacionada ao trabalho. Este teste pode ser realizado no local de trabalho e fora do local de trabalho. O trabalhador leva um cartãozinho para a residência, faz a anotação e depois você vai fazer a comparação do pico de fluxo expiratório, daquilo que aconteceu no ambiente de trabalho e aquilo que aconteceu fora do ambiente de trabalho. Isso é recomendado por diretriz da Associação Médica Brasileira e foi acatado como diretriz da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Então, a indicação do peak flow é muito importante para o estabelecimento do diagnóstico de asma relacionado ao trabalho. Repetindo, o peak flow deve ser realizado, no mínimo, 4 vezes por dia e por 2 vezes no local de trabalho e por 2 semanas com o trabalhador em casa. Perfeito? E você vai fazer a comparação. Muito bem. Fiz todo esse resumo e vou concluir para fazer a seguinte colocação que vai servir de alerta. No dia 26 de maio de 2026, as empresas passam a ter a obrigatoriedade de comprovar a identificação e avaliação de fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Os fatores estressores ocupacionais.
Muito bem. O trabalhador que tenha um transtorno mental não relacionado ao trabalho, que é envolvido em fatores estressores, pode agudizar o transtorno mental pré-existente? Pode. O ambiente de trabalho colaborou para o aparecimento, para a agudização do transtorno mental relacionado ao trabalho? Sim. Fiz analogia com a asma agravada pelo ambiente de trabalho. Faço aqui um parênteses, pedir desculpa, eu moro em um local, uma rua extremamente ruidosa. Então vocês estão ouvindo aí o ruído de ambulância. Muito bem. Então, voltando, estou fazendo aqui uma correlação entre a asma agravada pelo trabalho e o transtorno mental relacionado ao trabalho, que possa ter acontecido agudizado através de gatilhos existentes no ambiente de trabalho. Então, minha gente, não curse com negacionismo. Vá estudar, vá fazer cursos. O Enquadro está oferecendo 2 cursos envolvendo a questão da identificação e avaliação e gestão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isso é muito importante para que não possa acontecer um espaço para a entrada de outros profissionais, que não o médico do trabalho. O médico do trabalho não pode reclamar depois, entrou lá o profissional X, porque as empresas vão procurar quem faça. A NR1, a NR17, ela é omissa. Ela não diz quem vai fazer a identificação e avaliação dos fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Ler, comer e ouvir está terminando. Desejo um bom almoço para todos e um ótimo final de semana. Muito obrigado. Um abraço.